Falar do Brasil de hoje é como tentar explicar que o ministro da Fazenda não sabe fazer conta, que o cantor de funk virou referência política e que o bandido tem mais seguidores que o professor. Saúde. Obrigado. É um país onde o noticiário parece feito por um roteirista do Zorra Total em um momento de luto. A cada nova manchete você ri, mas de puro nervosismo. Por trás dessa vocação para o meme eterno, há um preço alto sendo pago. O riso fácil esconde uma deterioração lenta e profunda da moral, da cultura e do espírito. A que ponto chegamos? O problema do Brasil não é só o que nos roubaram, mas o que deixamos de acreditar. E quando até o crime começa a parecer rotina, talvez seja a hora de perguntar se não estamos rindo demais para quem está, como diria Cícero, indo pro brejo. Então eu vou pro pau, né? A gente às vezes trata mal. Para de ser chato. A nossa indisciplina. Para falar sobre isso, não trouxemos o Arthur, justamente por questões de segurança, né? Você sabe como é. Então temos aqui ao meu lado direito Lucas Honorato. Oba, bom dia. Na médio volante aqui o Felipe Trielli e lá na ponta esquerda o grande Luigi Bacana Marnoto. Luigi E Bacana. temos também Carlos Banana de Freitas. Carlos Banana de Freitas. É isso aí. Muito bem. Pois é, né? muito Primeiro, bem. então, vamos falar, antes que comece a Por que reclamar, estamos falando os fãs, disso? Ah, os fãs. Que o Tem fãs do Arthur, né? Tem muitos fãs do Arthur. Não veio porque ele não quis. Estava convidado, marcado, e o sujeito simplesmente desapareceu do esquema. Botou então, aqui, não venham reclamar com a gente, não. Quem tem que reclamar somos nós. Estamos aqui desde as 9 da manhã, são meio-dia. Não tem aquele placar de deputado, lembra? O placar de deputado, ele fala, vai na sessão, qual não vai? A gente tem que fazer um do quinto elemento. Também. Qual vai na sessão. Quem vem, quem não vai, porque... funcionário fantasma agora. Exatamente, o Arthur virou isso aí. Nosso funcionário fantasma. Mas, voltando então ao assunto de Mas a gente ama o Arthur. Mesmo assim. Fazer o quê, né? Irmão, né? Deus mandou a gente mandar, amar. Falou pra amar, não pra gostar. É diferente. Falou pra amar, não pra conviver. Muito bem. Isso aí. Falando em conviver, a convivência no Brasil tá complicada. Tá complicada, né? Tá complicada. Na verdade, o programa foi inspirado por causa dessa última pesquisa do Datafolha, né? Dizendo que a sensação de insegurança para 58% dos brasileiros. Você se sente inseguro? Na rua? Não, na vida. Eu sim, eu tenho muita dificuldade de fazer as coisas, sabe? Quando eu sento aqui pra gravar esse programa é uma luta. Somos porque dois. As pessoas não gostam de mim, você já... assim, é muito estranho. Não, você é meio a meio. Diferente do Arthur, que é uma unanimidade. Não, mas aí também, é 50 e poucos por cento, entendeu? É igual a insegurança. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que quem não gosta de mim sai na rua com medinho. E quem gosta sai bem de vida. Sai fodão, assim, você diz. É isso aí. Quer dizer, você tá avaliando quem gosta de você pra cima e quem não gosta pra baixo. Claro. Puxa, eu nunca vi isso. Não, tá certo. Novidade pra mim. Mas uma coisa interessante sobre esse número é que, segundo o Datafolha, tá? Não tô... a sensação piorou, mas não necessariamente a... Mas é verdade, porque São Paulo, por exemplo, está com o índice mais baixo de criminalidade, né? Graças à gestão lá do Derrite, apesar da mídia, né? Tem um ódio dele, porque justamente está contendo a bandidagem, mas a sensação continua igual. Eu não sei, pior, quer dizer, no meu bairro, não me parece que diminuiu. Não, mas pelo contrário, aumentou, porque moro em Pinheiros, né? Pinheiros burguês. É a campeã de assaltos, sobretudo de celular e tal, e tudo, mão armada e tudo mais. Sim. Então Pinheiros ganhou campeão do bairro mais assaltado. Tem dois pontos nisso aqui. Hoje qualquer roubozinho é documentado, é comentado. Sim. Antigamente a gente não tinha tanto acesso, assim. Por Não, exemplo, mas agora os números... pela internet, né? Você não sabia. Não, mas os números diminuíram mesmo assim. Então não faz sentido. Eu acho que tem uma questão, talvez... Lembra quando o assalto a banco ficou mais complicado? E aí os caras começaram a sequestrar? Aí o sequestro ficou mais complicado? Aí começaram... Então eu acho que o crime vai mudando de... provavelmente Pinheiros estava mais fácil de fazer o que eles estão fazendo do que, sei lá, no Capão Redondo não deve ser permitido porque o crime
crime mesmo, proíbe assalto no próprio local, né? Porque eles têm a polícia deles. A polícia, que não é do o Estado paralelo lá para cuidar. Mas sabe o que eu acho também? É o seguinte, o Brasil é uma situação que nunca foi seguro. Quer dizer, nunca não. Houve um tempo que foi seguro, e aí depois piorou e nunca mais despiorou. Isso, aí sim. Né? E aí o que é o negócio? Não, inclusive você não pode falar que baixou o número, você tem que falar que despiorou. Porque é o Lula. Só melhora com o Bolsonaro, com o Lula despiora. Não, ao contrário. Só piora. A gente é do... Não, a gente é ao contrário. Não, entendi, o cara claro. Não entendeu. Desculpa. Até agora, narrativa. Os caras estão pagando a gente. Os russos estão lá. Mas o russo paga pra falar bem do Lula. Não faz sentido. Não. É o fertilizante, o Bolsonaro lá. Cara, você vê, ó. Só o Bolsonaro sair que a guerra lá já piorou também. Também. Não, mas sobre essa coisa a sensação, só pra eu terminar o que eu ia falar lá no começo, é que é o seguinte, talvez a sensação tava de segurança demais. Porque é isso que eu falo. Quando eu era moleque, eu falava assim, cara, como é que a gente vive, acorda, anda, sem estar assim, são 60 mil assassinatos todo ano, cara. É mais do que muita guerra, é mais do que genocídios, é mais do que... Aliás, o Bolsonaro é chamado de genocida, mas os caras que colaboram com essa história da piora dos números de criminalidade não são chamados, né, curiosamente. Então, assim, eu acho que a sensação é que estava fora do lugar. Não acho que a criminalidade... Você entende o que eu quero dizer? Então, teve uma diminuição de criminalidade no governo Bolsonaro justamente por conta do combate ao crime organizado, etc, etc. Tanto é que tinha apreensão recorde de cocaína em fronteira, tinha aquele monte de coisa, o tráfico estava passando problema, e um dos grandes motores da criminalidade, inclusive a pequena criminalidade, é também o tráfico, né? Porque o tráfico é meio que uma instituição nacional, quase, né, hoje em dia. Porque o tráfico forma juiz, forma desembargador, o tráfico faz guerra. E faz guerra cultural, o tráfico, por meio dos funkeiros e etc, que eles usam aquilo ali para lavar dinheiro, até porque ninguém financiaria ou ouviria uma bosta daquela se não fosse por isso. E aí começa esse negócio, cria-se um estilo de vida, tem apoio material, e você tem apoio cultural, apoio cultural, midiático, porque... E dos próprios bonitinhos da Zona Sul do Rio, essas coisas, né? São Paulo. Virou aquele negócio, né? Os caras... A quebrada tá cheia de tia crente, cheia de pai de família trabalhador, não sei o que não gosta de bagunça. O cara que inclusive sofre com o baile funk, porque, tenta dormir à noite com um pancadão na... Nós temos um exemplo aqui. Exatamente. Uma pessoa que trabalha com a gente e não sofre, não dorme. Exato. Então, assim, só que aí a cultura periférica pro bonitinho intelectualizado da Vila Madalena que trabalha na redação da Folha... É justamente o desgraçado que está atrapalhando a vida do pai e da mãe de família na periferia. Então, tem toda essa promoção do crime, que é parte de uma agenda revolucionária, que todo mundo aqui já está cansado de saber. É a proletarização do mundo, é o Dalit, que é visto como um nobre, porque ele odeia a sociedade, ele é uma força revolucionária, não sei o quê. E aí tem essa promoção, e aí acontece o seguinte... Esse governo que está aí é o governo eleito por essas pessoas que gostam desse negócio. O anterior não era. Né? Então, assim, quando tinha o combate ao grande motor e financiador desse negócio, ou um dos grandes, né? Porque pode-se argumentar que a criminalidade tem diferentes fontes, mas essa é uma delas, você tinha uma diminuição. Agora você tem incentivo, né? Ao que tudo indica. Então, pode ser que, olha, os números estão melhores, mas assim, teve aquela mudança, né? Durante o governo Bolsonaro melhorou. Veio a pandemia, a coisa piorou. Aí dá uma melhorada de novo, entra o governo Lula, melhora, piora, enfim, pode ser que tenha melhorado um pouco, mas em relação ao governo anterior... Você teve uma diminuição nos primeiros 2 anos, acho que do Bolsonaro, teve uma diminuição grande, acho que drástica. Cerca de, sei lá, 40% em assassinatos, né? Sobretudo, que era acho que de 60 a 40 mil, uma coisa assim. Foi um número grande. Foi um número alto. Aí você pega esse período, a pandemia diminuiu por questões que, cara, não tinha muito pra onde correr. E aí você começa a ter no governo Lula um incentivo. Mas assim, o mesmo governo Bolsonaro não tinha muito o que fazer pelo seguinte, porque você está engessado no sistema judiciário. Foi no governo Bolsonaro que os caras criaram a audiência de custódia lá na reforma
Sim, jurídico, penitenciário, sei lá, porcaria. Então você cada vez mais cria instrumentos para que a criminalidade se beneficie, fique livre para qualquer crime. Sobretudo crimes pequenos, que é o roubo de celular, que é... Tanto é que no começo do governo que, na o verdade, Lula falou, né? O roubo de celular também são peões do grande criminoso. Isso. Quer dizer, o cara não está roubando do celular para brincar de joguinho. Ele tá aquele Rodrigo pra... Pimentel, eu vejo algumas coisas... Desculpa te cortar. Não, tudo bem. Não, é isso. Ele fala uma coisa interessante, ele fala, na verdade, assim, o que tá virando crime, por exemplo, no Rio de Janeiro. Os grandes criminosos, a turma das facções, eles estão deixando o tráfico de lado, estão deixando inclusive o roubo de carga, porque o negócio agora é o pão. Os caras estão criando negócios paralelos. Serviços, né? Dentro das comunidades. Internet, tudo isso fatura muito mais, eles têm um risco muito menor de problemas. Ou seja, estão virando liberais. Liberais, no sentido. E aí esses pequenos criminosos são os que escapam disso, porque eles não estão dentro dessa hierarquia, então eles escapam para ir cometer os crimes. Enfim, faz sentido. Muito louco, cara. Sei. Até isso, né? Você está criando duas formas separadas de criminalidade. De crime, E tem uma país questão... que só incentiva isso, né? E aí, o ponto que eu ia falar é que é o seguinte: você pode até ter uma melhora, uma melhora numérica, mas o negócio ainda é ruim, como o Felipe estava falando. Muito. Ainda é ruim. E é ruim num ambiente em que, assim, cara, a gente já trata isso como se fosse normal. Tipo, você ensina pro seu filho. Isso é que eu você ensina pro seu filho, cara. Você sai pra rua, você tem que olhar pra trás. Você não pode ficar... leva esse celular. Exato, é o celular do ladrão. Só que agora, assim, pra além de... Antes era o dinheiro do ladrão, né? Era menos. Agora é o celular inteiro. Você colocava tinha até um patrão lá do meu pai que ele sacava várias notas de R$1, botava no bolso e sacava... E aí ele pegava o bolo de nota de R$1, dava pro cara. Mas o negócio tem essa situação, só que agora, junto com a criminalidade, que é alta, mesmo que tenha baixado, mesmo que tenha concedendo todos os pontos, o cara tá sentindo pior porque, cara, ele não consegue comer. Ele sabe que se o celular dele for roubado, ele não vai conseguir comprar outro. Exato. São situações que, assim, fazem com que a sensação fique pior e com o crime porque mesmo. Porque a perda é maior, né? Exato, porque a perda é muito pior. Fora o que pode ter diminuído assim, os BOs, né, as estatísticas, mas estão matando mais por menos. Por exemplo, um roubo de celular mata um cara. Tem o caso famoso lá, que eles atiram primeiro e roubam, e depois tiram o celular. O cara da bicicleta. Fica mais fácil. O ciclista. Então, essa sensação... Todo mundo já foi assaltado aqui? Já. Todo mundo? Já fui mais de uma vez. Eu acho que Qual você foi... Não, você já foi aliás, eu só estou pensando quando eu vou ser, não é mais se eu vou ser. Quando foi a tentativa? Teve uma tentativa, mas aí você estava um pouco alterado, e aí o cara veio com uma faquinha, parecia uma faca de pão puma, assim, passa grana, e deu uma bolacha nele, que ele caiu no chão. Que violência agora usou de violência? Usei de violência. Caramba. E eu falei, bom, agora ele vai, porque ele estava com um companheiro. Ele falou, esse companheiro vai me matar, óbvio, né? Mas não, o companheiro fugiu também, ficou tudo bem, não levaram nada. Ele falou, que é isso, companheiro? Então eu reagi, hein? Cara, na frente você quantas vezes? Foi muito? 2 vezes só. Uma quando eu era criança, que eu tava num ponto de ônibus do terminal lá em Campinas, inclusive. Cara, e o caminho pro terminal era uma aventura, assim. Eu fazia um curso lá, um pouco longe do terminal, e ia até o terminal para pegar o ônibus para ir para casa. E assim, e era uma ladeira. E a ladeira era infestada de coitados dos mendigos, infestada, né? Mas era cheia de mendigos muito mal educados, dos dois lados. Então tipo você meio Cracolândia. você ia passando, o cara ia te pedindo e já te xingando, entendeu? E ia descendo ali e parava ali no terminal. E no terminal, não tirava o celular do bolso, porque minha mãe falou, Lucas, não tire o celular do bolso, não tirava. Ficava lá, e aí de repente aparecer um cara assim, eu sei lá por que eu respondi. O cara, pô, e aí, que horas são? E eu tava meio, eu não sei se eu peguei o celular ou se eu enrolei, mas não colou, sabe? Alguma coisa assim. Mas aí o cara foi lá e falou, então passa esse, eu nem vi se tava armado, porque o cara tava atrás de mim, assim, sabe? Se não tava... Pra ver, não. Deixa e aí eu entreguei o celular, e aí eu entreguei. E aí que tem uma coisa no Brasil que é engraçada, eu sei que não está diretamente relacionado ao assunto, mas eu entreguei
E tava tipo, dinheiro do ônibus tá aqui, eu vou voltar pra casa, né? E fiquei lá parado assim, pensando na morte da bezerra, né? Aí alguém tentou falar comigo, eu nem prestei atenção assim. Aí eu, quê? Tá em choque? Aí os caras começam, isso aí eles só fizeram porque tu é moleque, não sei o quê, porque se fosse comigo não tinha dado certo. Eu falei, tá, tipo, porra, tá do teu lado, assim, né? Então, não reage por mim. Exatamente. Me salva aí, foi isso e foi um cracudo na Paulista uma vez ali também, com uma garrafa de vidro. Aí eu fui pra casa depois. E você? Eu tenho 2, na verdade eu tenho 3, o outro é o mais legal. As duas foram celular, uma eu tava, aquela coisa, eu tava no caminho de casa, me surpreenderam, não tinha o que fazer, um cara ficou de costas, tô com a faca, eu não sabia, eu falei, cara, pega o celular. A outra eu tava pedindo comida, pedindo o Uber, e aí passou o na bicicleta. Esse eu fui atrás, eu tava muito louco, cara. Eu lembro desse dia. Você lembra? Não, você me contou, não sei se a gente já se conhecia. No lançamento do livro do Flávio Gordon. Eu tava então todo machucado na mão. Então foi isso aí. Que eu fui, cara, eu vi onde o moleque entrou, aí eu vi ele passando de bicicleta, tava atrás. Eu voei, cara, deu uma voadora nele. Eu quase desmaiei, assim, sabe aquela coisa de, o moleque desmaiou. Aí eu fiquei gritando, me dá meu celular. Aí começaram matou o moleque, mas eu saí correndo. Eu me mandei. E você matou o moleque? Não, eu liguei pra polícia. Eu falei, eu fui atrás do celular, joguei, deixei o moleque lá, ele tava... Aí, desacordado. Sabe o que tava acontecendo? Não aconteceu nada, mas deixa eu contar o melhor. Melhor. Eu frequentava um lupanar. Sim. Perto de casa. E aí um dia eu estou entrando lá, eu entro junto com a pessoa que vai roubar. Eu não sabia, eu entrei lá e tal, parei. Aí o cara, é um assalto, não sei o que e tal. Porra, bicho. Caralho, logo no meu momento de lazer. Porra, logo agora. Aí entraram 2, né? Aí subiu para os quartos, não sei o que, confusão, não sei o que. Aí o cara que ficou lá embaixo pegando o celular, né? Nessa época eu nem usava celular, olha quanto. Foi 2008, 2007, por aí. E aí os moleques lá falaram, pode pegar meu chip, não sei o que. O cara começou a dar o chip. E eu, sei lá, eu tinha R$50, R$60. Eu falei, cara, tô sem dinheiro pra pegar o busão, você não dá... Ele me deu R$10. Eu ganhei R$10. A piada aconteceu com você, do cara. Não, ele ficou com pena e me deu. Não, é sério. Eu já tive uma... Aí beleza, os caras foram embora. E aí? As meninas tudo traumatizadas. Você tá louco de tudo. Pô, mas aí já passou. Já passou. Vamos descontrair um pouco. Teve um assaltante já que teve... Então foi um assalto divertido. Eu fui pra rodoviária, assim, eu tava vindo pra São Paulo pra uma reunião de algum negócio tipo, de roteiro e tal. E eu morava em Campinas, aí eu tava na rodoviária, e a rodoviária de Campinas ela é fechada a parte do embarque dos ônibus. Tem uma catraca que você passa com coisa. Só que não importa, porque o cara tem um negócio desse tamanho que o ônibus precisa passar, e o cara entra por ali. Acabou. Sim. Aí eu tava sentado ali e veio um cara todo maltrapilho, todo errado assim, o cara andando assim, olhando pros lados, sabe? E entrando pro lugar errado. Aí eu olhei aquele sujeito de longe e falei, pô, é hoje. Aí ele foi vindo. Eu falei, caralho. Foi vindo na minha direção, eu falei, Ave Maria, cheia de graça. Rezei um sem número de Ave Maria. Aí o cara sentou assim do meu lado. Aí ele, seguinte, você tem alguma grana aí? Aí eu falei, pô, velho, você não sabe. Tô indo pra São Paulo agora pra trabalhar, tô todo f***ido aqui, eu tenho o dinheiro certinho da volta aqui, não sei o quê. E, pô, não vou ter não, cara, desculpa aí, hoje tá difícil. Eu não sei o que deu no cara, que ele começou a contar as histórias da vida dele. Aí, então não era assalto. Então, só que, porra, cara, mas é esquisito, né? Aí o cara saiu de lá, meu amigo. aí deu tudo certo. Eu tive o meu primeiro eu devia ter uns 16 anos, 17. Foi na minha formatura de colegial, na Bahia. Bahia. Porto Seguro. Bahia. E eu tava com uma câmera daquela Nikon 50, uma bem famosa dos anos 70, que meu avô tinha. E eu tava, tirando foto, tesão, praia, não sei o quê. Eu era meio metido a fotógrafo. E aí os caras vieram com a mão assim, eu também não paguei pra ver. Falei, toma essa merda, beleza. Eu tive um cinematográfico aqui em São Paulo, numa travessa da Raposo Tavares, eu tava indo deixar... A minha ex-mulher estava grávida do meu primeiro filho de 5 meses, ou 6 meses, uma coisa assim, tava barriguda já. Voltando de uma festa de fim de ano daqui da Panela.
Puta. Com a feijoada na mão, assim, sabe? Quentinha pro fim de ano. E os caras fecharam a gente com o carro, saíram com metralhadora, cara. Foi assim, cinematográfico. Aí é assustador. Não, calma, não sei o que, saímos, não sei, os caras entraram. Levaram o carro. E aí cara, a gente tava na frente, porque era meio quebrado ali, na frente da casa da minha sogra, porque... da minha sogra da época, né? Então, tipo, foi ruim, e ao mesmo tempo, e é aquela sensação, e dentro tava uma mochila com computador, máquina, ou a segunda máquina fotográfica, e as fotos do casamento de uma prima da minha ex, Nossa. que eu tinha tirado. Puta, cara, foi mó deprê. Que cagada. E aí você fica puto, porque é o seguinte, você fica, pô, ainda bem, pelo menos estamos vivos, né? E é óbvio que isso é um pensamento. Mas, cara, é foda você perder patrimônio que você construiu. E ali, eu tinha 20 e poucos anos, era o patrimônio da minha vida, praticamente. O carro, o negócio. O computador e a câmera. Então, assim... É muita sacanagem. A gente minimiza, mesmo o celular, cara. Sim. Tudo bem, a vida é mais importante, óbvio, mas essa coisa de minimizar, não, tudo bem, pelo menos. Por isso que eu falo, me deixa meio puta essa normalização da violência. Sim, e eu lembro do meu irmão lá em Dublin, ele falou que ele levou uns 6 meses. Sempre dou esse exemplo. Uns 6 meses pra andar na rua sem achar que sem qualquer parar coisa uma moto do lado e ele ficar tenso, entendeu? Agora, você imagina isso no seu... biologicamente, como que é, entendeu? O quanto de corticoide que a gente não... O quanto de problema que a gente tem... Corticoide é o remédio. Cortisol. Eu sempre falo errado, já escrevi cortisol com Z, já fiz um monte. Que bom. Nem existe isso aí. O que mostra que você não tem muita similaridade. Eu não tenho muito cortisol na minha vida. Mas, assim, o quanto a gente... As relações... A gente está falando da violência como uma coisa assim, roubou e não sei o que, mas as consequências do pecado, né, como a gente fala, as consequências disso são tão grandes, porque, aí o cara tá lá, é um cara tenso, mal-humorado, chega em casa com a esposa, com a família, já é um cara mais tenso, no trabalho ele é um tenso, todo mundo desconfia de todo mundo, então é uma vida infernal mesmo, assim, não é só a violência pela violência por você perder o celular, ou por você perder o carro, é uma coisa que na sua vida inteira... A criminalidade não é só violência, né? A criminalidade não é só violência. Não. É o golpe, são várias formas, né, que você tem. Que você fica... A quantidade de golpes subiu agora. Tomando um toco. A quantidade de golpes, inclusive, agora subiu. Porque, tem um monte de nego arrumando trambique e fazendo besteira. Porra, cara, todo dia, sério, pelo menos uma vez por semana eu recebo uma ligação de golpe. Sim. De todo mundo aqui. Eu nem atendo. Então E aí a coisa você se acostuma a conviver com isso aí, né? Se acostuma que assim... Na política, cara, a gente fica nessa coisa da direita, o cara é ladrão e entrou. Cara, eu acho que o povo não tá mais ligando se o cara tá roubando lá ou não. Imagina, porque, porra, já foi. Basta ver. Esse trem já passou. Esse trem já partiu. Basta ver pô, esse trem já partiu, tá tudo uma bosta, eu só quero que a minha vida melhore. Rouba lá, mas me ajuda, saca? Acho que o cara tá nessa... Rouba mais faz, isso é meio antigo. Exatamente. O cara tá meio nessa, assim, então... A gente se acostumou com a injustiça, se acostumou com o mal. E aí? Esse que é o ponto, né? E aí? Agora, a situação as pessoas estão sentindo pior, porque o mal acontece e a gente tem consequências materiais de um outro tipo de criminalidade, que é essa criminalidade política, que não é só do roubo, né? Porque, cara, se o PT fosse só ladrão, tava legal menos até. Ruim. Como era no primeiro, né, no mandato, sei lá, era só ladrão. Não, é só um ladrãozinho. Mas não, os caras têm um projeto de destruição. Exatamente. Exato. E tem o roubo que é legalizado também, né, que é o nosso sistema econômico, que é o sistema de endividamento perpétuo, que transfere renda de gente para banco. Então, Cara, assim... Isso aí, isso é pior. Então, é a usura na sua pior modalidade. Pro banco da Anitta agora, né? Exatamente. O banco que aí já junta tudo, funk com crime. Com banco. Criminalidade. O próprio PCC tem um banco, né? Então, assim, é uma coisa... Então... Bom, deve ser mais seguro do que o Itaú certamente. quejando. Cara, e ninguém liga pra dizer que estão fazendo cheque especial no teu nome no banco do PCC. Exatamente. Então, assim... Então, mas você que é o sênior da nossa turma, nosso pajem. você lembra de... Porque a gente sempre ouve falar, não, porque na época dos militares era tudo mais tranquilo, não sei o quê. Você lembra dessa sensação de medo? Porque eu mesmo, quando eu era moleque,
moleque, aos 16, 17 anos também, antes desse primeiro assalto que eu tive, eu andava em Santos, cara, de madrugada, com violão nas costas, na praia, sem a menor... Mas assim, nem passava pela cabeça que alguma coisa... Às vezes, podia ter um trombadinho ali, que ia fazer alguma coisa, mas era tão raro, mas tão raro, que meu pai, ele só falava, ó, avisa onde você tá, e nem tinha GPS. Não, tinha celular, não tinha nada. Ó, eu tô indo pra casa do meu primo aqui, que fica lá na ponta da praia. Eu andava 3 quilômetros a pé na praia, mas eu digo de madrugada, 2h30 da manhã, com os amigos e tal, e às vezes ficava fazendo um som lá. Cara, zero de problema. Tudo bem que Santos sempre era uma cidade com IDH bom na época, era né? um dos melhores. Mas mesmo assim, quando eu ia pro interior, na casa da minha mãe, pô, a sensação também, eu saía numa boa. Você tem essa sensação também que eu tenho, de que realmente mudou para muito pior? Porque eu vou para Pinhal agora, para a cidade da minha mãe. Agora voltou a melhorar um pouco, mas há uns 5 anos era, tipo, parecia que eu tava num baile funk na pracinha central, assim, aquela galera mal encarada, um negócio meio... Minha mãe no carnaval falava, não, tranca tudo, alarme em Pinhal, imagina Pinhal, alarme. Espírito Santo de Pinhal, cidadezinha, tipo, todo mundo se conhecia, né, uma coisa... Não, mas é óbvio, eu senti muito, e foi meio abrupto, assim, eu acho que, sei lá, nos anos 90 a coisa, porque até então, realmente, andava... Bom, claro, eu já estou falando aí de priscas eras, século passado, eu ia com 7 anos, eu ia a pé para a escola. Eu também. Você também. Entendeu? Eu ia com 12. Tranquilo. São Paulo. Eu pegava bonde, entendeu? A minha de 7 anos era 2 quadras de casa, mas ia. Era no centro da cidade. Enfim, aí, e a gente habituou, quer dizer, claro que habitua, né, com essa beleza, tinha violência, mas ela ficava, primeiro que quando era um troço muito gritante, né, era uma violência, que era a primeira página de jornal e ficava dias aquilo lá sendo falado. Não é que não acontecia, né? Sim, acontecia bastante. O Brasil sempre foi meio violento. Sempre, a verdade é sempre teve essa. Mas não era, e ficava restrito aos jornais sensacionalistas lá, que, né, pegava aqueles notícias crimes populares, notícias populares, o Dia, aquelas coisas. Mas mesmo notícias populares, às vezes eles tinham que forçar a barra, né, criar a mulher lobisomem, para poder encher página que não tinha tanto crime. Tem uma história famosa, isso aí todo mundo acho que conhece, que o título era assim, aquele festival da Record que o Sérgio Ricardo quebrou o violão e jogou na plateia. Vocês ganharam! Vocês ganharam! E o título era assim, Violada na Plateia. Assim, Violada? Eu não conhecia. Violada na plateia. Era chamada, todo mundo falava, pô, foi violado. Alguém foi violado. Né? Tem uma... Só para não esquecer, no Notícias Populares, para mim a melhor manchete é Morre Roberto Carlos. Isso no auge do Roberto Carlos. Aí, Roberto Carlos da Silva, pedreiro, de 28 anos, morreu. Nossa, Deus do céu. Só que os caras puseram na primeira Roberto Carlos é igual a gente faz aqui no YouTube. A gente faz a mesma coisa. Eles faziam o clickbait. Exatamente. O clickbait era melhor. Mas quando eu nasci, os parentes já juntavam pra conversar. Daí juntavam pra contar história de assalto, que é uma das coisas mais deprimentes que existem na nossa cultura. Né? Esse papo aqui é meio história de assalto. Aí o cara senta, vai todo mundo jantar. Aí fala, não sabe, fulano foi assaltado. Mas eu já fui assaltado. Igual fila de posto de saúde com doença. O cara quer ser o melhor. Ser mais assaltado, mais assaltado que o outro. E aí ficava essa Ganha sessão... quem morre, né? Nossa. Exato, sessão depressão de nego contando história de assalto. Então eu cresci assim, eu já tipo, não, a rua é perigosa, não dá pra andar. Então, a tua geração aí, eu acho que já cresceu com esse medo no DNA. E aí aquela coisa, né, tá em metrópole, não sei o quê, e aí... Cara, tem 2 efeitos que eu acho que são os piores disso aí, que é o primeiro, que é o mais grave, é a questão da caridade. Porque você esvazia a caridade. O coração das pessoas para de se importar com o próximo e passa a ter medo do próximo, porque toda pessoa que te para na rua... Exato. Você acha que é golpe ou assalto. Exatamente. Né? Então, cara, as pessoas que de fato precisam não são ajudadas. Sabe? Por conta da... Aí você pegou só um gancho aí, o lance da carona.
A gente vê molecada, mochileiro, né, sim. com 17, 18 anos, a gente pegava carona direto para vários lugares do Brasil, assim. Viajei boa parte do Nordeste de carona. Hoje é impensável. Assim, Mas Santos eu não usava ônibus. Eu ia de um canal para outro, às vezes, aí já era até meio perigoso, né? Na garupa da Pampa. Lembra a caminhonete Pampa? A gente esperava chegar uma caminhonete e falava, pô, pode subir. Aí o cara sobe. Aí subia a molecada, né? A gente subia segurando direitinho, porque a gente... Mas mesmo assim, eu sempre fui cagão, né? Com essas coisas de morrer, não sei o quê. Mas era assim. E na boa, cara, não tinha nenhum problema. Enfim. A minha primeira namorada morava em Alphaville, no Alphaville 11, e só tinha condução até Alphaville 1. E aí ia todo mundo que era o caminho para os outros Alphaville, você ficava pedindo carona. Coisa mais normal do mundo. Do baú, duvido que hoje não tenha isso. Tenha Não, isso, mas né? Não, e aí tem uma segunda, que é o seguinte, que é mais ou menos o que aconteceu na pandemia, mas por outro motivo, as pessoas deixam de conhecer os espaços físicos. Assim, as pessoas não saem mais na rua, a não ser que seja estritamente necessário. Sim. E sai assim, antigamente, o cara ainda tinha que saber onde é que eram os ônibus e onde é que pegava. Hoje em dia, é assim, o cara tem o metrô, o metrô já facilita, tem um monte de coisa que é perto do metrô. Então, cara, tem gente aí, a não ser que o cara precise mesmo, que ele trabalha longe, o cara só anda de metrô. Né? Então assim, ou então do ônibus que vai até a estação de metrô. Isso. Então as pessoas não conhecem mais o lugar em que elas vivem direito. Geografia, isso acontece mesmo. E não vão conhecer. Porque se o cara, ninguém vai parar e falar, ó, pô, hoje eu vou andar. Você não vai fazer isso, porque assim... A morte do Flaner. Que é o problema Flaner nesse em sentido, São aí é um problema pior, que é de urbanização. A urbanização brasileira é um negócio... Não é feito pra gente andar. Não é feito para as pessoas andarem. Não é feito para espaços públicos. Não tem, cara. Pois é, então, é isso. E aí você pega em alguns lugares em que as pessoas têm índice de criminalidade mais alto, as crianças são mais obesas. Tem estudos mostrando assim, que as crianças são mais assustadas, são mais... Cara, isso é isso. Então, o custo psicológico dessa vida. Imagina isso espalhado por um país inteiro, né? Eu tava conversando com um velhinho que ficava pegando jovem na igreja pra catequizar e não sei o que, ele falou, nossa, mas que coisa estranha. Não, mas eu falei, nossa, mas que coisa estranha. Eu fui andar com fulano, ele nunca tinha andado de ônibus. Olha e só. aí ele ficava olhando para os lados dentro do ônibus. Não atende, fica meio-dia, quase meio-dia. Claro, é a hora média. O cara falou assim, não, mas ele ficava olhando para os lados. Eu falei, mas que foi, meu filho? E se entrar um ladrão aqui no ônibus? Então assim, o ônibus que... Normalmente, você meio que baixa a guarda dentro do ônibus, né? Mas assim... No Rio nem tanto. Mas no Rio você cruzou a fronteira, porta, acabou. Não baixa a guarda nunca mais, até sair. Então... O Roscoff fecha. Então o cara fica assustado. Um beijo pros cariocas. E tem um problema que é o seguinte, parece que tem esse pessoal que vai crescendo nesse ambiente tem uma dificuldade de orientação espacial, né? E aí tem uma coisa que isso aí é uma tese que eu acho que tem confirmação, que isso atrapalha a inteligência. Essas pessoas têm um problema maior em testes de QI, etc. E em problema de memória também, porque o cara não memoriza mais os caminhos, etc. E porque é o seguinte, se a inteligência humana funciona de maneira simbólica, né, você só aprende as coisas simbolicamente, você vê uma coisa e cria um símbolo na sua cabeça, e o símbolo natural, primeiro, é o símbolo do espaço, das direções. Isso. As direções. Tudo que você pensa está predicado nessa questão de direção, na horizontalidade, na verticalidade, tanto é que tanto o Guénon quanto o Olá fala que é a cruz de 6 pontas, é o símbolo fundamental. Então você tem uma questão, se o cara não conhece mais as direções, se ele não tem mais essa capacidade de abstração, você poderia mitigar isso aprendendo geometria, talvez uma coisa desse tipo, que é uma coisa que eu percebi que também ajuda. Mas também não tem isso. O cara não... A inteligência dele trava. Ele não consegue mais aprender as coisas direito. Não treina. E aí, porque justamente, cara, é uma das consequências dessa questão da criminalidade, da violência. E aí o cara vai buscar um prazer imediato e grande, né? O prazer mesmo, assim, aí o cara vai pra droga, pro sexo totalmente desregulado. Exato. E agora tudo preso em casa. Né? Pro jogo, tigrinho, exatamente. Cara, tanta coisa, né? Que se retroalimenta, né? Se retroalimenta. Não tá isolado, né? Quer dizer, não tem um problema. Não, o problema parece que é um projeto mesmo. Esse de coisa entra em tudo, né?
Você pega, por exemplo, o celular. O celular é uma maneira de te emburrecer. Claro. Entendeu? Você vai pesquisando tudo lá, você deixa de ter essa coisa de, memorizar número. Eu lembro que eu tinha uns 10, 15 números memorizados porque eu não usava celular. De telefone. E pros outros carregava um negocinho na carteira com os telefones. Hoje você não tem nada disso. Tá tudo aqui. Eu não sei eu sei só o meu, eu acho. Eu não sei o de ninguém. Eu não sei o de Nem ninguém. da minha esposa, eu acho. Não sei o de ninguém. Se eu precisar. Várias coisas. Agora, números antigos eu ainda lembro. É o que eu ia lembro da falar. minha casa. Eu sei o da minha mãe. 44583 da livraria. Da minha avó. 46138 da minha casa. Então, lembro placa de carro, que é outra coisa também que a gente tinha um costume de memorizar. Placa de carro, várias coisas que a memória, eu acho que é uma das coisas que mais está se perdendo nesse Até nesse porque processo. o decoreba virou decoreba. Não, cara, decoreba é maravilhoso. Boa parte da minha inteligência deve ao fato de eu ter decorado Capital do Mundo quando eu ia pro banheiro. Você ia decorando as capitais. Ia ficar decorando, cara. E você junta isso com os remedinhos para acalmar a molecada, cara, tá destruindo. Cara, é uma sequência de coisas. Aí, né? porra, é isso aí. acabou a memória, acabou. Tá. Sim, e aí é curioso que você tem... Cara, o homem ele não pode mais ser homem, né? Tanto é que a quantidade de pessoas, quando você vai fazer diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade, né? O TDAH, que é a coisa... A junção, né? A nossa turma aqui. A quantidade de meninos jovens diagnosticados é muito maior desproporcional às meninas. E não necessariamente é porque eles de fato tenham o transtorno. É porque, cara, o moleque tá cheio de testosterona. Ele quer pular, subir uma árvore, jogar a bola, bater em alguém. O cara tem os sintomas, né? Não necessariamente tem o transtorno. Né? E aí, cara, você bota o moleque sentado numa sala com um tio chato falando chato, besteira chata na lousa. Foi minha adolescência. Aí, como é que o cara vai ficar sentado ali? Não vai. E então, o tio chato, ele não tá te ensinando um negócio que... Sei lá, posso estar sendo saudosista, mas em algum momento a gente estava aprendendo, sei lá, a história do Brasil, umas coisas assim que você falava, pô, Dom Pedro, não sei, tinha uma fantasia ali que te... Mas agora é só ideologia rasa, é um negócio que ele já vê no desenho da Disney, ao mesmo tempo ele vê... Não tem uma novidade, grande novidade, tirando, sei lá, 2 mais 2, a aritmética, coisas mais né? Sim. Mas eu acho que o método pedagógico, eu acho que ele sempre foi ruim. Eu não sei, eu tenho um problema sério com esse método pedagógico. Dependia muito do professor. Hoje eu acho que até professor bom não consegue passar do... Até porque não está se formando professores bons. As escolas de pedagogia, as faculdades, é um negócio assustador, velho. Mas é só ideologia. Eu sei porque teve uma moça que trabalhava com a gente. Sim. E falou assim, não, vou ser professora. Ela voltou ao antigo trabalho, óbvio, porque ela mal sabe escrever. A verdade é essa. Eu trabalhava numa empresa de telemarketing. E aí tinha umas 4 que faziam pedagogia. E aí eu dei o livro do Tomás Juliano lá, Desconstruindo Falo. Uma delas, meu Deus, que absurdo esse negócio, mas nem quis ler, assim. Sim. Não, então, são gatilhos, né? Gatilho em cima de gatilho. Mas já tá dentro. Reconectando com o tema, você tem essa questão que imagina que o moleque tá lá todo f***, etc., e aí você vai meio que castrando o moleque. Esse moleque que é castrado, por um lado, ele é muito mais vulnerável à criminalidade. Porque você tem uma quantidade enorme de pessoas passivas e assustadas, né? E aí você tem um poder ali, masculino, vamos dizer. E aí você tem do outro lado um componente ativo hiper masculinizado da pior forma possível. É engraçado. Alfa. As mulheres falando de um modo desordenado. Exato. Também, totalmente desordenado. Falando de masculinidade tóxica e estimulando esse tipo de coisa, né? Exato. Então, não tem masculinidade mais tóxica que essa. E aí, você tem essa relação. Só que aí, por outro lado, você tem uns caras que não estão nessa castração e nessa pacificação absurda e que eles estão convivendo com essa parada aqui. É aquele cara que tá ali na periferia, que a mãe dele é crente, que ele vai na igreja, que não sei o quê. Esse cara não tá crescendo feliz não, mano. Eu tenho uma impressão de que tem uma panela de pressão sendo formada ali. Sem dúvida. E uma hora vai dar bosta. Porque, cara, esse moleque, quando ele virar policial,
vai virar esses casos aí do maluco que joga o moleque da ponte. É isso, porque o cara tá... Eu não tô dizendo a que panela tá... de... Não tá certo. Não tá certo fazer isso, mas assim, é a reação natural. É isso aí. É o que vai acontecer. É aquilo que você tem falado, que é a coisa humana, você não pode esconder. Existe um componente ela vai ali aparecer. que o cara não foi educado direito pra saber, não, peraí, vamos lá. Mesmo o cristianismo dele, às vezes é um cristianismo meio de, né, não tão profundo e tal, e aí de repente o cara tá ali e fala, não, esses caras são meus inimigos, eu preciso acabar com eles. Educação não necessariamente resolve, porque o cara pode saber o que ele pode saber isso. Quem é cristão e tenta cultivar virtude sabe muito bem que muitas vezes você sabe que tá errado, você não quer fazer, mas faz o que detesta, como diz São Paulo, né? Então assim, o cara estoura, velho. Sim. Estoura e é difícil. E aí, cara... E quando ele vem em volta, que as virtudes são colocadas como, o cara é um panacão. Exato. E os vícios são como, o cara que legal, o cara lá tá cheio de mulher. Tá, e olha, você não precisa nem estimular a violência para estimular a violência. É só você estimular o descontrole dos apetites baixos, né? Você torna o cara luxurioso, guloso, etc. E ele vai reagir com o fígado, por assim dizer. Porque é como se você estivesse estimulando o fígado, né? Tá tudo ligado. Santo Tomé... Tá inflamando aquele negócio ali, né? E tem um ponto que eu acho que é crucial, que é essa questão cultural, e como a cultura ela foi absolutamente assim destruída no Brasil. Mas destruída. Assim, não tem, porque se você pegar... os anos 70, mais ou menos assim, você tinha uma formação de jornalistas. O jornalista sempre é um sujeito com QI muito baixo. Não, é verdade. É um sujeito que ele quer ser muito inteligente, ele quer ser muito culto. Quer falar sobre mas tudo. É um generalista. Mas é um generalista, é um cara muito generalista eu sou. Enfim, eu também. Tô generalizando de sacanagem, porque o que a gente tem acompanhado no jornalismo de hoje sem dúvida. Mas você pega os grandes jornalistas dos anos 70, 80, 90, eles não eram grandes literatos, eles não eram grandes entendedores de música, mas eram caras que gostavam, exceções, né? Eram caras que gostavam e queriam chegar nisso. Então você tinha muita proliferação de ideias. Então, o aspiracional faz diferença. Exato, né? exato. O cara ele aspirava a ser isso. Então você tem o Paulo Francis lá, cheio de admiração por uma porrada de romancistas, de músicos, de teatrólogos. Que nos ensinou a ler coisas. Exato, vários outros, não estou falando só deles, tem outros até de esquerda. Você pega o Alberto Dines, que é um cara tradicional da esquerda, é o biógrafo do Stephen Zweig. Grandes... que tem o... Caralho, mini AVC de novo. O Cláudio Abramo, pô. Cláudio Abramo era brilhante aí, é o Abramo, pô. Basta ver Perseu Abramo, né, da fundação. Então você tinha essa coisa que dava um molho, e as pessoas, por exemplo, que começavam a vida, elas olhavam aquilo assim, alguns poderiam se tornar grandes romancistas por esse intermédio, né, pela ponte, outros chegavam próximo, ou iam viver sua vida nas suas profissões, mas sabendo que existe um caldo cultural interessante que ele pode explorar. Não tem mais Fora isso. o debate, né? Tinha um debate aberto. Embora tivesse uma hegemonia de esquerda, sim, né? Mas tinha um debate aberto, inclusive com pessoas de direita. Exato. Não era o cara não era o anátema da existência, o cara que precisa não existir. Né? Havia esses nichos criados, a demonização da direita. Sim. Tem um texto lindo do Nelson Rodrigues sobre o Gustavo Corsão, que está no Óbvio Lulante. Aliás, dois que estavam na mídia. Mas o Nelson ainda tinha boa circulação. O Corsão foi rechaçado. Um monstro. Ele era chamado de um monstro pela esquerda. Isso. E aí ele tem só para, eu não sei se eu estou me estendendo falando demais, vocês me cortam. Ele fala não, porque acho que mostra mais ou menos isso. Ele fala que ele encontra um amigo da esquerda, está saindo de um jogo do Fluminense, uma coisa assim, ele encontra um amigo de esquerda, das esquerdas, né? Que ele falava das esquerdas, da festiva. Isso. E aí ele tá lá, o cara tá meio incomodado. Eu falei, o que foi? Não sei o que. Pô, eu li a última coluna do Corsão, porque o Corsão, o filho dele tinha falecido um pouco antes, ele escreve uma coluna. Imagina, eu não peguei essa coluna, mas imagino a carga, né? A beleza, porque o cara escrevia muito. Aí ele fala, poxa, mas aquele monstro, como pode? E aí o Nelson falou, pela primeira vez ele viu o homem por trás daquilo. E ele não sabe o quanto o Corsão era puro amor. Pô, puta texto bonito do Nelson falando sobre o cara, entendeu? E aí você mostra, justamente, tinha um lado meio demonizado, mas ele estava lá escrevendo. Ele não tinha desaparecido, ele existia. Então, hoje, cara, é um negócio que assim, não tem agora tem uma possibilidade de conviver. Quem tá falando
agora está contribuindo para o embrutecimento e para o emburrecimento das pessoas. Exato, perfeito. E aí tá rolando um negócio. Esse cara daqui a pouco, isso aqui, as pessoas não estão tão embrutecidas e tão desgraçadas a cabeça, que assim, só conseguem responder de fato, ou se amedrontando, ou indo pra porrada. Que é o seguinte, daqui a pouco, esse cara que tá falando aqui, não vai ter mais como ser ouvido, ele vai se ferrar também. Vai. E aí tem uma outra coisa, pra resolver o problema, cara, olha, isso não sou eu que tô dizendo. Se você pega lá o Aristóteles nos tópicos e na retórica, você tem os critérios do que é um interlocutor racional. Só dá pra conversar com quem dá pra conversar. Sim. Então assim, caso contrário é porrada. você começa a conversar, o cara não ouve, não tem premissa comum, não entende. Cara, e ele tá violento, ele tá fazendo coisas que não dá. Como é que você vai fazer? Exato. Não tem como. Não tem como. Então, assim... vai pro pau. Exato. A violência tá em tudo, cara. Até vocês estavam falando aqui, quando você vê uma coisa dessa, a doçura, ela acabou. Tanto para a esquerda quanto para a direita. E a doçura com amor dentro, né? A doçura sem o amor vira a esquerda, o macho, a esquerda ou macho, né? Aquele cara não é isso. Usa a seu favor apenas, né? Aquele cara que é só plexo solar, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando da doçura mesmo, você olhar o outro como um homem, como uma mulher, né? Como um homem, um ser humano, e não como uma coisa. Cara, recentemente no Twitter, várias vezes, quando se trata dos caras do 8 de janeiro, ou do próprio Bolsonaro com a facada, que está internado, não sei o quê. Você vê como as pessoas desumanizaram, e a direita também desumaniza os outros reativamente. Então, as pessoas pararam de... A violência não é só a violência do bandido, ele só também age assim, e a maioria a bandidagem cresce porque o caldo cultural, o espírito do tempo é assim, tudo é violência, entendeu? Tudo. Sim. O outro não é um ser humano. O cara, quando o bandidinho, quando assalta, quando a esquerda fala isso, eles não estão de todo errado. Quando o cara assalta, ele tá lá porque ele não te vê, ele vê você como um burguesinho que ferrou ele a vida inteira, ele é seu inimigo, né? E ele tem que morrer mesmo. Não, tanto faz se ele morrer ou se não morrer. Cara, ele não é mais um ser humano... Nem sei se chega nessa abstração aí não, Felipe. Que seja... O moleque, né? Você diz, não, cara, mas o que eu tô dizendo mas ele já assim, tá feito nisso, ele não pensa. Isso já tá, ele não tá pensando. Mas eu tô falando exatamente a mesma coisa. A coisa tá tão dentro já que até caras que estão na faculdade, o cara que é de direita, super vota no Bolsonaro, faz isso aqui, também cai nesse mesmo erro da violência e de não olhar o outro com amor. Que nem o Salles, eu fiz um vídeo agora, todo mundo tá me batendo, porque primeiro os caras entenderam coisas errado. O Daniel, vou reclamar do Daniel, que fez o roteiro. Mas os caras entendem errado que quando o Salles fala assim, a gente precisa de um papa de direita, ele está diminuindo o que é um papa. Um papa, ele está acima de direita e esquerda. Sim. Claro que na realidade ali, eu entendi, de certa forma, a gente extrapolou um pouco, o cara vai ter alguma ideologia, não sei o quê. Só que o que eu quero, o meu desejo em relação a um líder espiritual da minha igreja, é que ele seja cristão e que ele seja acima disso. Porque eu não quero um papa que chegue e fale, bandido bom é bandido morto. Às vezes eu quero um político que fale assim, não, a gente tem que forçar mais as leis pros caras serem presos, a justiça ser feita. O Papa, talvez eu queira que ele fale assim, não, você tem que perdoar o cara que veio aqui e matou seu filho. É diferente, não quero... O Papa, ele tem que estar acima. Sim, então, é uma outra... Só que... As pessoas não entendem o próprio jogo semântico, assim, não é meu desejo. Não me importa o meu desejo. Esse é o problema dessa galera toda. É o meu desejo. É o que é bom. O que eu quero. O que você quer. Com todo respeito. O Papa ele não tem que responder a você. Entendeu? Ele tem compromisso com outro tipo de autoridade espiritual que não está ao seu alcance. O que você tem que fazer é o seguinte, é saber ter humildade e submeter aquilo que tá nos mandamentos e pronto. Se o Papa for contra isso, você vai falar, peraí, por humildade e generosidade do coração, não vou seguir aquilo, porque pelo menos é o que eu digo. Se o Papa falar, não, você tem que matar o teu irmão aí, não vou fazer isso, entendeu? É algo maior, não é? A coisa é o seguinte, é uma confusão de termos. Tá errado ele ter falado isso. E a gente entendeu, o cara não pode aliviar para isso. Exato. Que é o seguinte, a partir do momento que você condiciona a descrição de uma autoridade religiosa a termos políticos, você está submetendo... Até anacrônicos, né? Sim, você está submetendo a religião à política. Olha, política é política e religião é religião. A religião está acima da política e a política se submete a critérios transcendentes e religiosos. Deveria, então,
essa é a ordem natural das coisas, não é, não ao contrário, entendeu? Então e olha, essa própria visão, que é no fundo uma visão materialista, né? Que condiciona o espiritual aos interesses materiais, cara, essa é uma visão que leva à barbárie. Porque violência, exatamente. Exato, porque se é só interesse material por interesse material, cara, você não precisa de um presidente, de um governante, de um rei justo. Você precisa de um mafioso, porque ele vai resolver o problema melhor. Exatamente. Tanto é que nas periferias lá, o crime organizado resolve melhor que o Estado. Se for, ele vai ser muito mais eficiente. Por quê? Eficiência por eficiência. Ele vai olhar o sujeito que está causando o problema, fala, você está causando o problema, vem cá, o que você está fazendo? Ah, não estou fazendo. Tá bom, estão dizendo que você está fazendo isso aqui. Você vai parar? Cara, se não parar, quebra a perna do sujeito, se não quebra, aí depois mata. E acabou. Olha, vai ajudar a salvar a alma do sujeito, fazer isso aí? Vai fazer o bem mesmo? Não, mas resolve o problema material. Sim. Entendeu? Sim. E para aqueles poucos ouvintes que têm o pensamento binário, a gente critica o Salles porque o Salles está do nosso lado. A esquerda, que querem papas progressistas do cacete, eu tô nem aí, porque, cara, é o que eu espero dele. Eu não ia esperar nada maior. Isso. Então, eu espero o maior do nosso. A maior resposta foi assim, então você quer um papa comunista? Não, né? Deles eu sei o que eu espero. Eu espero que o nosso lado tenha um pouco mais de elevação espiritual. Inclusive, olha, Deus não é conservador. Ele é um papa conservador. Falávamos isso Deus olhou para Sodoma e Gomorra e ele não falou, não, vejamos bem, não joguemos o bebê com a água do banho fora. Não, ele tocou fogo. Então, assim, dependendo do contexto, é revolucionário. Em certo sentido, ele acabou. E o negócio, ele fez isso porque Deus enxergou que daquilo ali não ia sair mais nada. Então, ele liquidou com a coisa. Tá acima também das... Exato. Então, assim, pelo menos um homem justo tem que existir ainda. Por isso que ele tá aqui ainda. Salvando a humanidade. Quem não gosta da presença dele, ele tá aqui para salvar todo mundo. Para não cair raio aqui. Tem uma frase que eu acho muito mais... ultraconservador. Você viu que a imprensa inventou agora esse ultraconservador. O Papa ultraconservador. O que é um Papa ultra? Também, E depois o seguinte, é o que? Ele é católico demais? Cristo, pô. O cara é católico demais. Só é ultra conservador. Não tem nenhum LGBT, mas eu acho que aquele é fake. Eu acho que é bem fake. Mas o ultraconservador é interessante, porque a palavra conservador seria um pouco melhor nesse contexto do que de direita, porque o Salles foi claro na questão de direita. O conservador, conservar os dogmas da igreja, beleza. Sim, até compro, apesar de que conservador não é exatamente isso que quer dizer no sentido no político, existe mas tudo bem, seria um pouco menos ruim, né? Mas a gente já está viajando, mas mais ou menos, porque tudo isso causa essa violência. Exato, descamba para isso. Essa desconfiança entre as pessoas, o olhar de que o outro não é nada, o outro pensa diferente de mim, então ele não é nada, o olhar de que eu não posso confiar em ninguém, e muitas vezes você não pode mesmo, mas a gente vai ter que confiar, senão não vai ter vida, cara. É muito ruim viver desconfiado, é muito ruim viver com medo. Eu decidi em certo momento da minha vida que eu falei assim, claro que eu não vou ser otário, mas... Na dúvida, eu vou confiar antes de desconfiar. Na dúvida, eu não vou ter medo. Na dúvida, eu vou a pé para casa e se eu for assaltado e se eu morrer, entrega pra eu Deus, espero que eu esteja bem para chegar no céu. E pronto. Quando você tem que conviver com essas coisas, é o seguinte, tem um problema que você não olha mais para a realidade como uma expressão do amor de Deus, entendeu? Você olha para a realidade como inimiga. E você se torna, sem perceber, você começa a criar disposições gnósticas dentro de você. Então, assim... o mundo é ruim e pronto. Exatamente. E, cara, olha, isso emburrece também. Porque você não consegue... Olha, você só consegue achar o erro, você só consegue identificar o mal e combatê-lo quando você olha para o objeto para o qual você está contemplando amorosamente, enxerga o bem que há naquilo. Quando você enxerga e ama o bem, o mal naturalmente destoa e ele aparece. E aí você consegue descrever o mal e fazer um diagnóstico e combater a coisa, entendeu? É a luz que ilumina a treva, né? E aí você consegue descrever melhor e agir melhor com aquilo. Exato, porque senão, cara, a gente começa... Cara, vira todo mundo carrancudo, ranzinza. Inclusive, olha, no cristianismo mesmo tem esses caras que são... É o sommelier de doutrina. O sommelier de... Agora tem o sommelier de cardeal, né? O sommelier de cardeal. Nesse momento, eu sou tão feliz porque eu sou um católico que eu nem sei quais são os candidatos. Eu quero quando resolver lá. Eu não vou votar, vou saber exatamente. Eu tô, não faço a menor ideia. Então é o seguinte, isso eu ouvi no padre Lucas Mariano, lá, o sommelier de cardeal.
Mas o cara ele fica naquela, e de todos os lados. No catolicismo você tem claro, o caso do tradicionalista, que é assim, o membro do clero fala, ele não vai olhar olha, esse membro do clero aqui é meu pai, e eu tenho que olhar para o que ele está falando de maneira caridosa, benevolente, não, ele já vai procurando o problema. Entendeu? E também isso acontece no protestantismo também, que o cara fica o tempo inteiro achando picuinha no que o pastor tá falando, né? Então ele quer arrumar um problema. Né? Ele não quer amar Deus e servir a Deus, ele quer arrumar uma treta. E quando o cara entra nessa, velho, ele vai viver cada vez pior. Isso, talvez, em parte, essa desconfiança o tempo inteiro, isso seja uma consequência desse ambiente violento também. Que se esbarra nas outras coisas. Mas o problema, o negócio é o seguinte... Né? Exato, é desconfiança. O negócio é o seguinte, você não vai resolver a violência de uma hora para outra. O ambiente é violento e você vai ter que viver com ele. Pelo menos faça o bem nesse ambiente. Cara, mesmo que assim, às vezes você vai precisar tomar certos cuidados. Desde do assalto lá na Paulista, por exemplo. Cara, se eu tô indo na igreja de manhã e eu sei que eu vou voltar para casa logo depois, eu saio com o meu terço e um cartão. Inclusive, por causa disso... Não só evitei um assalto, como, cara, veio um sujeito assim, na rua, cara, era 7 da manhã, impressionante. O cara veio na rua assim com uma bolsa rosa. O cara todo fudido, né, com uma bolsa rosa. Eu falei, essa bolsa não é desse cara, né, velho? Aí ele chegou assim, me pediu alguma coisa, sei lá, pediu horas ou dinheiro, não sei o quê. Aí eu falei, cara, eu sei que eu não tenho, mas se a gente for ali eu compro alguma coisa pra você. Eu tava sem muito dinheiro também, mas dá pra comprar pouca coisa, mas alguma coisa dava. E aí ele falou, vamos lá então. Ele tomou meio um susto assim, porque eu, tipo, ele falou, vamos. Ele foi, você quer essa bolsa aqui? Eu falei, não quero não. Ele jogou a bolsa fora. Cara, o cara assim, completamente maluco, alterado, começou a contar a ficha criminal dele. Começou a falar um monte de coisa, desabafar. Às vezes uma tensão, né? Que você Exato. O cara, e a gente chegou lá e o cara tava loucão, assim. E tem isso também, com as leis antimanicomiais, com tudo isso. O que tem de maluco de pedra, que daí não é nem só o bandido. O cara é inimputável. É o craquento, é o maluco, é tudo de tudo. É o jornalista da Globo News. Violento. Claro. É o jornalista da Globo News. Quando chegou no... O movimento antimanicomial ferrou, cara. Foi tudo pra lá. Foi tudo pra lá. Chegou no mercado assim, o cara queria um salgado. Aí eu fui comprar um salgado, ele desistiu do salgado e pediu um vinho. Aí eu falei, velho, dinheiro pra vinho eu não tenho não. Aí não, mais barato ali. Aí a mulher foi pegar o mais barato, ele falou, mas esse aí... esse aí é seco. Tô gostando desse cara. Aí ela... começa a simpatizar com o sujeito. É seco Gritado no meu ouvido. Eu detesto vinho seco. Aí a mulher falou, você vai querer um vinho seco ou não? Aí ele... Pode pôr, é seco ela? Ele pode pôr na sacola aí. Ficou completamente descompensado. Então tem outro ponto que isso é parte do brasileiro, cara. Isso é brasileiro. O brasileiro ele tem um pavor quase divino de ser feito de otário. O brasileiro ele tem um pavor de ser feito de otário, quando na verdade... É muito feito, vai. Porque é muito feito de otário, todo mundo... Não, mas o problema, eu acho que o problema é quando você... Então, o problema é quando você começa a ter esse pavor de ser feito de otário, e você é feito... Aí que você é verdadeira... Você é feito de otário justamente porque você não olha para as coisas em que você é feito de otário e olha para as outras coisas em que você não quer ser feito de otário. Esse para mim é o grande ponto. A gente é feito de otário o tempo inteiro justamente porque a gente está olhando para o outro lado. Eu não quero ser feito de otário aqui, não quero ser caridoso, não quero ser que meu irmão me passe a perna. Então as pessoas elas ficam com um monte de mesquinharia e picuinha e não prestam atenção na grandeza, justamente onde elas estão sendo roubadas. Então é isso que mais me incomoda assim, nessa coisa. Você pegou um pouco a mais do que eu, tem mais coca no seu copo do que eu. Tô dando exemplos. Mas assim, e o que você não está vendo, o que está acontecendo? Os caras estão passando a mão na tua aposentadoria. Na aposentadoria. Então esse é o ponto, cara. Eu acho que o brasileiro ele está focado em não ser feito de otário no micro. Enquanto o macro, ele é a pessoa mais bondosa do mundo, mais caridosa do mundo. E aquela coisa, você pode ser feito, assim, você não precisa ser ingênuo. Você pode, você pode ter um coração aberto. Mas você tem um coração aberto, ajuda quem tem que ajudar, oferece aquilo ali pra Deus, porque se o cara te fizer besteira, você pelo menos ofereceu pra Deus, não foi pra ele e acabou. O coração é no lugar, cara. E quando tiver uma coisa estranha, você simplesmente pergunta, cara.
Porque ao mesmo tempo que o brasileiro é desconfiado, ele tem um medo mortal de ofender os outros, né? Sim, exato. É tudo, tudo é meio indireto, tudo meio Por cheio isso de que ele- dedos, meio passivo-agressivo. Então é o seguinte, cara, pergunta, fala, velho, isso aqui tá estranho, você tem certeza que é isso aí? É isso mesmo. E você vai evitar os problemas, isso acontece. Algumas vezes, né? Porque o picareta não vai falar, não, eu tava te dando golpe. Não, desculpa aí." beleza, mas aí você, cara, Não, mas existe um limite o problema é justamente de no- quanto o cara consegue incrementar a desculpa dele, Sim, entendeu? Isso não é no picareta, Não, isso é na tô relação de brincando, trabalho. filho. Exato. Isso é com a família, é com É, a que às namorada. vezes o cara se antecipa Ele acha que ele está achando sendo que vai- feito de otário e não tá. Às vezes a pessoa ela não percebeu a situação. Isso tem vários casos. Vários O casos. cara tá pensando em outra coisa, você tá. Pô, tá vendo esse não sei o quê. E aí você começa a tratar mal o cara, você A não coisa sabe. Bom, é o pecado. Várias coisas, Os pequenos exato. pecados Exato, que viram Sim, grandes. Mas tem uma coisa da violência que eu acho que outra coisa que aconteceu no Brasil no mundo. A coisa da autoridade, né? Quantos filmes a gente assistiu de que a autoridade era o É problema, má, né? exato. Então, nunca tem uma autoridade boa. sim. Ao mesmo tempo, então a polícia é sempre má. Então, cara, mais um para esse caldeirão de coisas que uma coisa tá intrincada com a outra e a gente não tá vendo. Isso não é um fenômeno só nacional, Não, só né? brasileiro, Não, é questão da geral, cultura. Hair, por exemplo, né? Chega aqueles filmes. É legal. A gente Eu gosto tinha. do filme. Nós somos de uma geração em que a contestação da autoridade era gigantesca. Eu tive problemas com a autoridade. E aí acontece, Mas ela existia. E aí O problema é que ela sumiu. acontece que no Brasil tem essa bipolaridade do cara também, o doutor ali, a autoridade, o especialista e não sei o quê, ao mesmo tempo que o cara é contra a autoridade, né? E aí o final de tudo, que era a última coisa que eu queria falar, que eu tava olhando se eu não esqueci nada, que é o cara vendeu o voto e não perceber que é isso que ele... vendeu pro Bolsa Família do Lula, porque o não sei o que, não sei o que lá. Agora tá sem Bolsa Família, com a violência na porta e reclamando. E com o preço das coisas lá na... Exatamente. Então, isso também o cara tem que saber das consequências dos seus atos, né? Do tipo, voto... Esse aí, o cara que votou no Bolsa Família, ainda sei lá, o cara pode estar tão ferrado lá que ele nem percebe. Mas e o voto Lulo? O voto Lulo, que os caras encheram o saco. Por isso que a gente bate nesses caras, que nem você falou. É aqui, porque é o cara... A gente está aqui onde está hoje, é o cara que devia ter uma consciência e falar, porra, não, mas o Lula não dá, né? Porque se amanhã, entre Salles e Lula, eu provavelmente voto no Salles, porque eu não sou um débil mental, entendeu? Agora não, fiquei com raivinha porque o Frochonário... Porque ele não me ajudou no meu... Cara, é aquele negócio, infantilidade. Cara. E tem uma coisa que é... Primeiro, tem o voto do Bolsa Família, tem o voto Lula e tem o voto pela democracia. Que esse é foda. Que é o voto pela democracia. Então o cara, assim, ele tá vendo assim... Ele tá vendo que o cara vai roubar os recursos dele, que já roubou, já fez isso no passado. Que o cara tá mentindo sobre as coisas que ele acredita em rede nacional. E as autoridades estão proibindo que se fale a verdade sobre o que ele acredita. Exato. Né? Que se prove que ele antes falou outra coisa. Isso tá acontecendo. Ao mesmo tempo, esse cara conseguiu trair os próprios valores dele, até que você vê nego no PSOL, o PSOL raiz, o PCB, o PCdoB, que fala, galera, o PCO também, pô, esse Lula é meu, né? É esquisito. Então, os próprios valores nos quais ele baseia a carreira política dele, ele mentiu a respeito, né? É tudo isso ao mesmo tempo e fala, não, mas eu voto nesse sujeito aqui, que estimula a criminalidade, o cacete. Eu voto nesse cara aqui porque ele vai salvar a ordem democrática. Aí beleza, você salvou a democracia do malvado autoritário Bolsonaro e agora você tá vendo sobre uma tirania que é muito pior. Então, que ele nem queria o Bolsonaro, não me parece que ia fazer não nada de tirânico. Uma coisa tirânica. 4 linhas. Pelo contrário. Então, assim, é uma situação assim como o Trump agora, né? Os caras... o cara vai ser... Agora, no segundo, ele vai ser... beleza, fez umas coisas meio com as tarifas, a Groenlândia, não sei o quê. Mas, cara, é tudo dentro... Nada do que o Trump fez, que isso é outra coisa também, nada do que ele fez, algum ex-presidente de esquerda, às vezes até,
não fez antes, sabe? Essa coisa da Groenlândia não é um papo novo. Sim. Essa coisa do Canal do Panamá não é um papo novo. Então, essa coisa de construir o Bolsonaro como inimigo da democracia também é uma coisa mundial. Que estão fazendo lá Erdogan e sei lá o quê. Não é o Erdogan. Sim, e a própria democracia virou um totem, né? Assim, é um ídolo. Um ídolo. E nego imola sacrifício. Só que o problema é o seguinte, o sacrifício agora é o povo, que nem percebeu. Você mesmo. Exato. O cara se sacrificou e sacrificou os irmãos dele ali. Curiosamente que é pra democracia. Exato. Que demo seria o povo. O demônio. É o demo errado. Foi pra... Cara, bom. E aí agora ficou aí o demo sendo pisado. O demo errado sendo pisado, que era pra pisar o outro, não o povo, né? Sendo pisado, não tem o que comer, fica triste aí, que não consegue, fica com medo, não consegue sair de casa. E aí acabou. É isso. Acabou. O meu recado final é o seguinte: tem uma maneira de você diminuir a violência que é olhar mais pra você e parar de apontar o dedo pros outros. Também é outra coisa bem brasileira. Né? Quantas vezes eu não vejo o cara falando, nossa, essa geração não coisa nada, o cara tá escrevendo geração com J. Essa geração não sabe escrever. Essa geração não sabe escrever, o cara escreve com J. Então assim, olha pra dentro de você, vê se você não tá cometendo as faltas antes de apontar o dedo pros outros. Porque, assim, eu acho uma das melhores passagens. Olha a trave no seu olho. Meu recado final pro mundo, entendeu? Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Pro mundo é bom. Mesmo que tenha muita coisa má acontecendo, as coisas más que você não pode mudar, você pode mudar a forma como as suas disposições interiores lidam com isso. Lidam com isso, exatamente. E se você cultiva o bem de fato, é uma coisa que, pela graça, Deus planta o bem em você e o cultiva em você. E mesmo as situações más que acontecem se tornam, mesmo que sejam bens interiores, se tornam bens maiores. Então... E aí, cara, olha, não tem violência, não tem PCC, não tem Marcola que resista à graça e que resista ao poder de Deus. E se você for um veículo dele, você resolve o problema. É isso aí. Maravilha. Gente. Luigi, agora Pronto. Resolveu. A sua última... Não tenho mais nada a acrescentar. Que maravilha. Muito bem. Então, vocês continuem nos assistindo, os nossos programas no canal. Não deixe de assinar, não, porque me reclamaram, já que eu falo não deixem de assinar, não deixe de se inscrever, porque você não paga nada aqui, você só se inscreve e tá tudo bem. Não tem nada de assinar. Dá o like, você dá o like, eu vejo nos outros canais, você contribui para essa mensagem chegar a mais pessoas. Chegar a mais pessoas. Então, dê o like, compartilhe e não deixe de se inscrever no canal e também de acompanhar a nossa programação. E se você tiver alguma história sobre o que aconteceu, como você está se sentindo, você acha mesmo que tem essa sensação de que as coisas pioraram, melhoraram, comente, não deixe de comentar. E quem ficou com saudade do Azul, vai reclamar com ele, tá? Porque ele que não apareceu. Não apareceu. Um grande abraço a todos. E até o próximo. Pegaram ele, ajudem. Quinto elenco. Eu acho que ele foi sequestrado, na verdade.